Bom, quero dar boa noite a todos vocês que nos assistem pelo YouTube, na gravação da nossa mensagem, da nossa celebração da noite. E nós estamos nessa série de mensagens que fala sobre o nosso futuro, como que a gente está se preparando para ele, né? Então a gente já falou do preparo das nossas emoções, né? Como que a gente cuida da nossa vida interior, como a gente está preparado para enfrentar perdas no futuro, né? Como que a gente está preparado para enfrentar as dores, as lutas, os períodos difíceis que vêm. O dia mal vem, não tem escolha, a gente não tem como controlar isso. Mas também as vitórias vêm. E a gente precisa estar com saúde para comemorar as vitórias, né? É o meu neto, né? Eu preciso estar com saúde para curtir o meu neto. Eu preciso cuidar da minha vida interior, da minha saúde mental, das coisas que dizem respeito à minha vida. Também falamos sobre a questão financeira, que muitas vezes nós, como cristãos, achamos que isso não é um assunto que a gente deva tratar bem. Aliás, o que eu vejo, quando eu vejo crente falando de vida financeira, pastor falando de vida financeira, é para tirar dinheiro de crente, não é verdade? Você não vê, dificilmente você vê um pastor falando para você organizar a sua vida financeira, tratar bem as suas contas, aprender a ganhar dinheiro, não a gastar, né? A gente precisa olhar o dinheiro como um servo da gente, como alguém como algo que está a serviço da gente, não algo que eu tenho obrigação de fazer. O dinheiro é bênção na vida da gente. A palavra de Deus mostra isso. E é bom ter dinheiro, viu, gente? Não se iluda quanto a isso, não. É muito bom ter dinheiro. Graças a Deus, né? Pelo que a gente tem. Quem disse isso foi uma pessoa muito rica, fazendo uma palestra na universidade que eu trabalhava. Ele era professor e conseguiu escrever um livro que se tornou um best-seller na área. E ele ganhou muito dinheiro e conseguiu comprar um grande apartamento onde ele morava com a família. E ele disse a seguinte frase, eu não esqueço disso: ter dinheiro é muito bom. E eu vou demonstrar para vocês. Ter dinheiro é melhor do que não ter dinheiro. Pense nas suas férias. Você tirar férias com dinheiro e tirar férias sem dinheiro. O que é melhor? É tirar férias com dinheiro. Mas vamos mais além. Você passar por um problema de saúde com dinheiro e passar por um problema de saúde sem dinheiro. Aí, então ele repetiu: ter dinheiro é muito melhor do que não ter dinheiro. Ele era um palestrante de carreira, não é? É tipo desses orientadores de sucesso, né? Claro que muitas das coisas que ele disse eu acho que eu não vejo muito resultado. São aquelas fórmulas de autoajuda que enriquece mais o autor do que quem lê, não é? Mas é algo para a gente pensar, não é verdade? Então, o seu futuro depende do que você vai plantar hoje, porque no futuro você só vai colher o que você plantar. Se você plantar abóbora hoje, pode ter certeza, não vai colher melancia, só vai colher abóbora. Então, o nosso futuro começa agora. E uma terceira área que eu gostaria de compartilhar com vocês é a área da espiritualidade. Porque é a maneira que a gente tem de nos prepararmos para o futuro. Tem um futuro preparado por Deus para nós. Então, nesta mensagem de hoje, eu gostaria de deixar essa recomendação entre os preparos que você vai fazer, vai traçar os rumos para o seu futuro. Cuide da sua espiritualidade hoje, agora. Cuide da sua vida espiritual agora. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que
É um texto que me acompanha desde quando me converti. O meu pastor, meu primeiro pastor, ele tinha esse versículo como lema da vida dele. E de vez em quando ele pregava nesse versículo. Ele repetia mensagens aos montes, né? Mas ele sempre lembrava isso. Seja no começo da mensagem, com o texto da reflexão, seja no meio da mensagem ou fosse no final, no apelo final do culto. Ele sempre dizia isso. Olha que palavra poderosa que nós encontramos. Ela se encontra em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Olha que palavra, não é? Que palavra forte. Deus está preparando um futuro para a gente. Deus tem um futuro traçado para nós. Ele sonha com coisas grandiosas para a nossa vida. E como é que você está se preparando para isso? Como é que você acha que vai desfrutar dessas coisas que Deus preparou, está preparando para nós, ou que Ele preparou aqui? O verbo é bem afirmativo, né? Ele não vai preparar, Ele já preparou e já está pronto. O que Deus quer para você já está feito. Ele já traçou. Você não precisa fazer nada. Ele já está preparado. Você só precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua relação com Deus, da sua experiência com Deus hoje. De que maneira você espera desfrutar dessas coisas que Deus tem preparado? Como você vai notar que aquilo é Deus que está fazendo na sua vida? Como que você vai desenvolver a sua confiança de que na hora da luta, da dor, as promessas de Deus não vão falhar? Ele prometeu, ele vai cumprir. Como disse os servos do Senhor no passado. Deus não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir. As promessas de Deus para a nossa vida, elas são reais, elas se cumprem. Tudo o que nós precisamos pensar é como eu vou desfrutar dessas bênçãos na minha vida. Como que essas bênçãos poderão gerar frutos na minha vida que possam abençoar não só a mim, mas todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, vamos pensar sobre isso. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a maior descoberta que a gente pode fazer sobre a nossa realidade é o fato de que existe um Deus que se importa conosco e deseja o melhor para nós. A Bíblia garante que Deus tem preparado coisas grandiosas para a nossa vida. A gente pode até não saber agora do que é. A gente pode até não ouvir nada a respeito, não vislumbrar nenhuma possibilidade de algo extraordinário da nossa vida. Mas a Bíblia afirma que Deus tem promessas grandiosas para todos nós. E as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são reais. As promessas de Deus, elas se cumprem. Há duas coisas que nós precisamos levar em conta quando a gente faz essa descoberta de que tem coisas que Deus tem preparado para nós. A primeira delas é que mesmo que você não creia na existência de Deus, a própria informação de que existe alguém cuidando da nossa vida, alguém que se importa conosco, é algo que nos interpela. Tanto que nas horas mais difíceis da vida, nós lembramos de que provavelmente alguém lá em cima se importa conosco. Isso quem disse foi uma grande personagem de televisão. Alguém lá do alto
olha para nós nesse momento. Alguém está olhando para esse planeta nesse momento. Alguém está olhando para a nossa vida. A vida, de um modo geral, aponta para algo que está para além de nossa dura realidade, que transcende a nós mesmos, que nos diz para nós que a vida é muito maior do que essa coisa cruel do cotidiano que nós enfrentamos. Mas há uma segunda coisa que essa realidade também nos chama a atenção. Se você é alguém que acredita na existência de Deus, você é alguém que tem condições de reconhecer que há um modo melhor de viver. Que esse Deus que cuida da gente, Ele espera que a gente tenha uma vida melhor. Que a gente seja pessoas melhores. Que a gente desfrute tudo aquilo que Ele nos deu como dádiva, como graça, como bênção para nós, de maneira completa, sem perder nada. Que a gente aproveite bem esse planeta que nós vivemos, que é bênção para nós. Que a gente aproveite bem as circunstâncias que Ele favorece para nós, os recursos que Ele tem colocado à nossa disposição, as pessoas com quem convivemos e que nos amam e que nós amamos também. Deus espera que a gente saiba aproveitar bem tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, eu vejo que a mensagem bíblica, ela é esse convite para que a gente saia dessa região, né, de acomodação, de indiferença para o fato de que tem um Deus cuidando da gente. Seja eu um cristão ou não, seja eu um incrédulo ou não, seja eu até mesmo de outro segmento religioso ou não. Quem sabe aí, né? Quem somos nós? Então, a mensagem bíblica é esse convite que vai nos chamar o tempo todo para esse fenômeno, essa coisa que não entendemos, que não sabemos decifrar, mas que está para além de nós, que existe e que é real. E quando nós pensamos nas nossas relações com esse transcendente, com esse futuro, com esse incerto que está na frente da gente, que nos despertam dúvidas, que nos dão até medo, né, do futuro, medo das coisas que podem acontecer. O que vai acontecer com a nossa vida depois da morte? Essa é uma pergunta que muita gente faz, não é? O que pode acontecer daqui para frente se eu ficar mais pobre ou ficar mais rico? O que pode acontecer quando os meus filhos se casarem? Como é que vai ficar a minha casa? O que vai acontecer quando chegar a minha velhice? São perguntas que nós fazemos o tempo todo e nós precisamos saber aproveitar todas as oportunidades que temos para cuidar dessa área da vida que diz respeito a essa maneira de viver como Deus gostaria que nós vivêssemos. Então, gente, quando pensamos em nossas relações com o transcendente, com o futuro, com o outro e até conosco mesmo, encontramos um campo novo de pensamento. E esse campo é o campo da espiritualidade. Embora exista uma pluralidade de possibilidades de vivermos a espiritualidade, a Bíblia aponta para uma só, que é aquela que emerge da presença de Cristo em nossa vida, através da ação do Espírito Santo, do Espírito vivo, força vital que conduz as nossas decisões e as nossas relações. Por isso, nós podemos declarar que a espiritualidade cristã só é possível através de uma vida vivida no e com o Espírito Santo. Há duas passagens que eu gostaria de apontar para vocês
sobre essa questão da espiritualidade. Essa espiritualidade que é relação com o Espírito Santo, que é vida no Espírito, que é vida com o Espírito Santo. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Conheço muitos religiosos que afirmam ter recebido o dom espiritual, os dons espirituais, as expressões espirituais da vida, mas têm uma vida que não corresponde a uma intimidade com o Espírito Santo. Ok, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, você recebeu a bênção da presença e da unção do Espírito Santo, então ande pelo Espírito, viva pelo Espírito. Porque há muitos crentes que gostam do carisma, do poder, mas não gostam do caráter que o Espírito Santo imprime em nós. O segundo versículo nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Quando Paulo fala que as coisas do Espírito parecem loucura para a gente, parece um devaneio. Ele explica isso, ele diz, olha, aquilo que o Espírito Santo faz é uma coisa muito doida. Ninguém entende esse negócio dos ventos do Espírito que sopra para onde quer. Por que não entende? Porque as coisas que vêm do Espírito de Deus são discernidas espiritualmente. Os ventos do Espírito Santo na nossa vida dependem da ação do Espírito em nos dar discernimento. São duas coisas que a palavra de Deus nos aponta: caráter e discernimento. Sem caráter, você está rompendo com aquilo que é básico da vida do Espírito, que é produzir em você uma vida nova, uma vida abundante. E sem discernimento, você não vai conseguir colocar em prática aquilo que o Espírito Santo gostaria que você fizesse, mesmo que você seja alguém muito integrado na sua igreja. Tem até um ministério. Se você não tem discernimento do Espírito, você não vai conseguir vivenciar tudo aquilo que o Espírito gostaria de fazer através de você. São duas coisas que é muito difícil da gente falar, né? Porque nós vivemos hoje uma religiosidade, principalmente protestante, no segmento mais carismático, que as pessoas estão fazendo as coisas meio sem sentido. Algumas coisas que não têm nenhum cabimento. E se você colocar sobre o crivo do caráter e o crivo do discernimento, você vai ver que não bate. O Espírito Santo não é aquilo. Eu me nego a aceitar que o Espírito Santo faça as coisas que muitos cristãos estão dizendo que é coisa do Espírito Santo. Eu me nego a acreditar nisso. Nesse Espírito Santo eu não creio. Eu creio no Espírito de vida, no Espírito que nos faz vida nova, que nos enche de alegria, que nos enche de poder e graça para sermos pessoas melhores no mundo. Eu creio nisso, creio dessa forma. Cuidar da nossa espiritualidade tem a ver com essa busca para se fazer uma experiência de Deus na nossa vida hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para depois que morrer, é para agora. Deus quer transformar a nossa vida agora. Ele quer fazer coisas grandiosas na nossa vida agora, porque Ele já tem preparado todas essas coisas para nós. Há 4 coisas para que você possa pensar nessa ação de Deus na sua vida. 4 motivos para você cuidar da sua espiritualidade. Primeiro motivo, quando cuidamos da nossa espiritualidade, prestamos mais atenção em nós mesmos. Segundo motivo, quando prestamos mais atenção em nós mesmos, mais queremos fazer a coisa certa. Terceiro motivo,
quando nos preocupamos em fazer a coisa certa, mais desenvolvemos esperança. E o quarto motivo, quando temos esperança, mais sentimos o desejo de ter uma experiência mais profunda de Deus. A espiritualidade nos conduz a essa experiência de Deus, que corresponde a um mergulho interior. A experiência de espiritualidade é, na verdade, um mergulho no próprio ser em busca de uma experiência mais profunda de Deus em nossa própria vida. Essa experiência de busca interior altera a nossa mentalidade. Ela muda a nossa maneira de ver o mundo, de viver a vida, de experimentar as nossas relações, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho, seja na escola. A espiritualidade, ela nos dá um novo rumo. Eu queria pensar nessa questão da busca interior, que tem esse poder de mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver o mundo. Por isso eu queria falar de 3 coisas práticas que falam sobre o olhar que a espiritualidade nos estimula a lançar. Querem ver só uma coisa interessante? O primeiro olhar que a espiritualidade nos estimula é o fato de que nós podemos ver o mundo de um outro ponto de vista. Você está vendo aí as notícias, não é? Parece que o mundo está de ponta cabeça. Tem o Trump lá não sei aonde, que faz umas coisas desatinadas, o mercado cai. Tem o outro aqui que finge estar doente, ou pelo menos o quadro de doença que apresenta não é aquele. Quem sofre daquilo que ele está passando não tem os sinais que ele tem. E espetaculariza a dor para ganhar a compaixão de pessoas ingênuas. Nós vemos crentes, pastores, difundindo mentiras pela internet, criando confusão, atrapalhando a justiça, tentando impedir que a verdade venha à tona, de que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Que mundo esquisito que a gente está vivendo. E quanto mais, ainda tem mais essa, não é? Quanto mais a ciência fala de que o mundo está caminhando para uma tragédia ecológica e ambiental, mais as pessoas jogam lixo no lugar errado. Desmatamento descontrolado, ganância. As pessoas acumulando cada vez mais riqueza para gastarem em nada. Que mundo complicado é esse? A gente precisa parar de olhar o mundo com esses olhos que a gente tenta ser induzido a ver. O mundo está mal. Temos que olhar o mundo com os olhos de Deus. Como será que Deus está vendo o mundo hoje? Como Deus vê o mundo? Eu vou dizer algumas coisas que na minha vã teologia, eu tento entender. Não estou dizendo que é exatamente assim, mas é a maneira que me consola. Quando eu imagino como é que Deus deve estar vendo a humanidade nesse momento. Como é que Deus deve estar vendo o Brasil nessa hora, né? Como é que Deus deve estar vendo essa quantidade de pessoas vivendo nas ruas? Como Deus deve estar vendo isso? Será que é com esses olhos que nós vemos? Qual é o olhar de Deus? Então, gente, eu penso o seguinte: Deus vê o mundo como espaço de realização de seu cuidado amoroso. Mesmo aquelas coisas que nos escandalizam, que nos ofendem, que a gente sabe que tem algo errado naquela maneira de a humanidade agir, Deus olha aquela circunstância como oportunidade para ele realizar o seu cuidado amoroso. Deus quer cuidar de cada um de nós. E é por isso
que ele manda mensageiros com promessas, dizendo que o melhor dele ainda está por vir. Para cada problema que atravessamos, Deus tem uma resposta. E Ele quer realizar os seus planos, os seus projetos, as suas promessas, mas Ele espera uma atitude de acolhimento de todas essas promessas que Ele tem dado. Há uma história na Bíblia que fala muito sobre isso. Jacó era uma pessoa que estava enfrentando uma grande luta com o seu irmão. Ele estava com medo de enfrentar a realidade, de reencontrar o seu irmão. Jacó entendeu que não daria para continuar vivendo do mesmo jeito no dia em que ele teve uma experiência pessoal com Deus. Essa experiência foi tão profunda que ele travou uma luta com o mensageiro que Deus mandou. Essa luta de Jacó corresponde à nossa própria luta interior, de querer alcançar a bênção divina de qualquer jeito. Mas mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo mancando, ele estava determinado a buscar a bênção de Deus em sua vida. É isso que fazemos conosco? Você quer a bênção divina? Como é que você está lutando para poder ajustar a sua vida para aquilo que Deus quer fazer com você? Paulo dizia que ele se preparava não dando murros no ar. Eu me debato, eu tenho minhas lutas, mas eu não dou murro no ar, não. Eu não fico dando golpe de, como é que é? Voadora, né? Eu sei para onde eu estou pisando. Eu tento olhar para onde eu piso. Eu quero saber cada passo que eu estou dando de forma consistente para corresponder ao ideal de Deus para a minha vida. Deus promete bênçãos ao seu povo. Ele garante que irá cuidar do seu povo. Mas nós precisamos aprender a nos agarrarmos nas promessas divinas, sabendo que elas não falham. Profeta Isaías, capítulo 65, versos de 21 a 23, que diz assim: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Eu quero essa bênção. Você quer? Vamos agarrar com ela. O Senhor prometeu que aquilo que eu vou construir é meu. Vai ser para minha segurança, para minha felicidade. A Bíblia está dizendo que os seus filhos serão bênção nas mãos de Deus. Se agarre com essa promessa. É para a gente orar e pedir a Deus que as promessas dele é para a felicidade. A gente não está plantando, lutando, trabalhando, gerando filhos para a infelicidade. Nosso trabalho não pode ser inútil. E isso depende da nossa experiência, porque as promessas de Deus já estão dadas. A segunda coisa o segundo olhar que a gente precisa fazer é olhar para o futuro com esperança. Se a gente olhar para os horizontes que estão apontando, seja no Brasil, seja no mundo, seja na sociedade, seja na natureza, os horizontes não são muito otimistas, não são muito promissores. Nós vivemos um tempo muito estranho, em que não nos dá segurança de esperarmos algo melhor. Mas há uma promessa. A promessa é: o melhor de Deus para a nossa vida
ainda está por vir. Essa promessa está garantida no texto que lemos. Deus está preparando um futuro de glória para todos aqueles a quem ama. Se a sua vida está sem direção, parece que nada faz sentido, esse é o momento para parar tudo e olhar para o futuro com esperança. Esse mal vai passar. A vitória de Deus para a sua vida virá. A promessa divina não falha. Experimentar Deus na vida hoje é abrir as portas para o futuro que Ele já tem preparado. Por isso que eu falei, para você, da Ileide, sobre as promessas divinas. Elas não falham. Tem vitória. E já começa a dar glória, porque a vitória virá. Está lá em Apocalipse. Capítulo 21, versos 3 e 4. Tem gente que acha que o Apocalipse é um livro de tragédia. Não, é um livro de esperança. Porque depois de falar daquilo tudo, aquelas tormentas todas, vem a promessa divina. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Está na mão da gente. Ele está dizendo, olha, está aqui. Está na mão de vocês. São vocês que serão os agentes de Deus para o melhor que Ele já tem preparado. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele virá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem a antiga ordem, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, versos 3 e 4. Ah, mas pastor, isso é quando Jesus vier. Você já ouviu falar de uma máxima que a Bíblia tem do já e o ainda não? Todas aquelas promessas divinas para depois que Jesus voltar é o ainda não. Mas esse ainda não está presente hoje na nossa vida como esperança. Eu sei que o Senhor vai enxugar todas as lágrimas. E isso para mim já é bênção. Eu sei que nós viveremos o melhor de Deus na nossa vida. E isso já é vitória para nós. Amém? Que palavra, né? Eu acho que isso é tão bonito. Eu pedi a Deus que a gente pudesse falar de coisas assim, de que aumentasse a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança. E eu acho que essa é a palavra que a gente precisa para hoje, como povo de Deus. A Igreja de Jesus precisa abrir mão de determinadas coisas que ela anda fazendo para dar lugar a essa esperança do melhor de Deus que está sendo preparado para nós. Mas há uma terceira visão. Olhe para os conflitos como oportunidade para crescer. Todos nós temos nossas lutas, não é? Aqui no nosso momento de oração, cada um falou das suas. Cada luta. E dá vontade da gente sentar no toco e chorar, né? Como dizia minha mãe. Minha mãe também tem essas frases bombásticas da minha saudosa mãe. Dá vontade da gente desistir de viver, parar tudo. Me leva, Senhor. Me tira daqui. Se o Senhor tem um céu preparado, por que é que eu estou fazendo aqui? Me manda logo para esse lugar maravilhoso. Quero estar lá, Senhor. Não quero mais estar aqui, não. Tem aquelas lutas que parece que fazem a gente desistir de tudo. Mas tem algumas coisas que a palavra de Deus nos aponta. Nossas lutas e conflitos não são o fim da linha. Ao contrário, elas são oportunidades para experimentar o cuidado divino para nós e de fazer as correções do rumo da vida. A perda, a doença, o desemprego, a violência, a humilhação
e tantos motivos de tensão na vida não são capazes de afastar o amor e o cuidado divino por cada um de nós. Paulo disse isso. Nem a morte é capaz de nos afastar do amor de Deus. Nada, nada na sua vida, mesmo as coisas que você faz de errado, nada pode diminuir o amor de Deus por nós. Então, abra mão da ilusão da vida perfeita. Abra mão do tipo de vida que não tem conflito nenhum. Todos nós passamos por muitas tribulações. E essas tribulações é sinal de que estamos num processo de amadurecimento. É Deus trabalhando conosco. Eu não desejo essa situação para ninguém. Nem Deus planejou isso para você. Mas Ele sabe que a nossa vida aqui é cercada de lutas, cercada de provas, cercada de tensões, de conflitos, de tribulações. Mas Ele diz que a vitória dele é certa. Então, transforme essas circunstâncias de luta como oportunidades para crescer, para aperfeiçoar a sua confiança no poder divino na sua vida. Quero deixar esse texto do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que ele dizia, olha, eu não sou perfeito. Olha, se Paulo dizia isso, quem sou eu para dizer quem eu sou? Ele diz, dos pecadores eu sou o principal. E tem gente batendo no peito, se achando mais perfeito que outros. Ele dizia, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Fixe seus olhos em Jesus. Aperfeiçoe sua visão de Jesus na sua vida. Tenha clareza disso. E que Deus tem promessas para nós. E que mesmo que a vida dê uma reviravolta, as promessas dele não falham. Para concluir essa palavra, eu preciso reforçar esse apelo. Cuide da sua espiritualidade. A sua espiritualidade é o principal motivo para você organizar a sua vida e a experiência de Deus. O motivo para você colocar ordem na sua espiritualidade está no fato de que não sabemos nada a respeito do futuro que a gente tem. Então, viva hoje como uma experiência de encontro com Deus. Faça do seu dia a dia um caminhar com o Senhor. Permita que Ele inunde sua vida e aponte os rumos daqui para frente. Ele sabe muito bem o plano que Ele tem para cada um de nós. Eu sei que você lembrou desse texto, se você conhece a Bíblia como eu gosto. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Creia nisso, gente. O futuro que Deus tem preparado está começando agora. É agora. E nós precisamos cuidar disso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão, a nossa gravação, né? E quero agradecer agora, nesse momento,
aos nossos amigos que estão conosco e convidá-los a conhecer a nossa igreja. Deus os abençoe e que vocês tenham uma noite de paz, um restinho de domingo agradável na presença de Deus.